A insulina é um hormônio produzido no corpo humano e de outros animais pelas células betas do pâncreas e tem por função metabolizar a glicose no organismo, aproveitando para a produção de energia. Algumas pessoas, entretanto, possuem deficiência na síntese desse hormônio, o que leva ao quadro de diabetes tipo 1. Pessoas com diabetes tipo 2 conseguem produzir a insulina, porém o organismo não consegue utilizá-la. Mais frequentemente, no primeiro caso, a administração dessa substância pode ser prescrita pelo médico para que se tenha controle da glicose no sangue. Em 1921, a insulina retirada do pâncreas de boi ou de porco passou a ser utilizada para esse fim. Apesar de parecidos com a insulina humana, os hormônios desses animais causam, em alguns pacientes, problemas como reações alérgicas e imunorresistência. Além do mais, era necessário cerca de 250 mil porcos para gerar apenas 4,5 kg de insulina. Assim, surgiu a necessidade de se desenvolver outro processo de obtenção dessa substância. A solução começou a surgir em 1970, quando um grupo de pesquisa norte-americano desenvolveu a tecnologia do DNA recombinante. Em 1978, foi anunciada a primeira produção de insulina por meio dessa técnica, tendo sido lançada no mercado apenas na década de 1980. Gradativamente, ocorreu a substituição desse produto de origem animal pelo sintetizado em laboratório. O processo de produção de insulina sintética consiste em utilizar enzimas de restrição para cortar a parte do DNA circular extra da bactéria, chamado plasmídio, de modo que se possa encaixar o gene de interesse. Utilizando outra enzima de restrição específica, corta-se também parte do DNA humano responsável por fazer a insulina. Em seguida, o plasmídio rompido e o pedaço de DNA humano são colocados em um mesmo recipiente. Então, é adicionada uma outra enzima, a DNA ligase, que é capaz de unir o plasmídio ao segmento de material genético humano. A partir disso, é obtido o chamado DNA recombinante. São produzidas algumas unidades desse DNA recombinante, que são colocadas em um meio de cultura contendo bactérias sem plasmídios. Essas bactérias são capazes de captar o plasmídio do meio, tornando-o parte da estrutura por um processo conhecido como transformação. Assim que elas incorporam esse DNA recombinante, passam a ser chamadas de bactérias transgênicas, sendo, portanto, capazes de produzir a insulina humana. Destaca-se também o fato que as bactérias, ao reproduzirem, conseguem gerar clones passando o plasmídio para toda a sua linhagem, tornando-se verdadeiras fábricas de produção de insulina. As bactérias lançam no meio de cultura a insulina produzida. Então, essa insulina é captada pelo cientista e, após o processo de purificação, está pronta para ser utilizada. Como ela é produzida a partir de material genético humano, as reações alérgicas são praticamente nulas.